Dá para montar uma carteira de R$10.000 com risco controlado e alto retorno? Nesse vídeo eu vou mostrar que dá. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Primeira coisa aqui, galera, a gente precisa montar o nosso perfil do investidor. Nem todo investimento é adequado para qualquer investidor. A gente está falando aqui de uma carteira de iniciante para quem está começando ali com seus R$10.000 e, portanto, a gente vai querer buscar uma relação entre risco, prazo e retorno adequado. O que a gente fala aqui do risco? É um risco aqui controlado, é um risco moderado. Não estamos falando aqui de classes de alto risco, como renda variável, criptomoeda, fundo imobiliário. O prazo, a gente está falando aqui também de prazos curtos a médios, né? A gente não quer segurar uma carteira por 5, 10 anos. Você que está começando, se precisar de alguma emergência, se acontecer alguma coisa, você precisa ter essa disponibilidade, essa flexibilidade para poder sacar seu dinheiro e suportar ali sua família o que precisar. E o retorno é consequência disso, em função desse risco que a gente está falando, que é baixo e moderado, de um prazo curto a médio, o retorno é consequência. Não adianta a gente falar primeiro o retorno, depois as condições de risco e de prazo, porque o retorno é consequência dos primeiros dois. A gente nunca vai conseguir um retorno alto com risco baixo e prazo curto. Não existe. Na maioria das vezes, se você ouvir falar de um investimento com retorno alto em prazo curto, isso tem grande chance de ser uma fraude. Agora que a gente montou o perfil do nosso investidor, vamos passar agora para os tipos e classes de investimento que a gente vai investir. A gente está falando aqui da renda fixa. O que é? Você empresta o dinheiro para uma instituição, ela te promete devolver de volta com juros. O nosso alvo aqui de investimento são os CDBs. O que é um CDB? É o Certificado de Depósito Bancário, ou seja, uma instituição financeira emite esse papel, o investidor compra e quando ele compra, ele está emprestando dinheiro para esse banco, para essa instituição financeira e ele promete pagar de volta com juros. Então, o principal risco do CDB é a instituição que emite esse título. Então é o banco A, banco B, banco C. O risco é desse banco falir. Se ele falir, você pode perder dinheiro. Ah, Lucas, mas por que pode e não perderá dinheiro? Aí que entra o FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo que garante com que investimentos de até R$250.000, se aquele banco do CDB falir, você pode ter esse dinheiro inteiro de volta. Aqui vai uma ressalva. Vale lembrar que a garantia do FGC, ela vale para o principal que você investiu mais remuneração. Então, por exemplo, você investiu R$250.000, se ele falir daqui um ano, 250 que você investiu mais o jurinho que você teria direito, você perde esses juros, porque ele ultrapassou 250.000. Então, o ideal é investir um pouco abaixo. Investiu ali uns 150.000 ao longo dos anos, não bateu 250.000 desse principal que você investiu, mais os juros, aí sim você está 100% garantido pelo FGC. Então, vamos aproveitar essa opção do FGC, mas vamos investir com moderação, porque afinal é o seu dinheiro que você está emprestando. Você vai emprestar para qualquer pessoa, para qualquer instituição financeira. Agora que a gente já sabe o perfil do investidor e o tipo de investimento, vamos montar na prática essa carteira. Vou passar aqui para a telinha do computador. Vamos lá. Quando eu abro aqui, meus amigos, a gente tem isso aqui, ó. Nossa carteira sugerida é um valor aqui de R$10.000, valor da nossa carteira, e a gente vai investir tudo em renda fixa em alguns CDBs. Estamos falando aqui dos CDBs do Banco Master, do Banco BMG, do Banco Pine e do Banco PicPay. É uma alocação aqui igual para todos esses bancos, então é um quarto para cada um, R$2.500 para cada CDB aqui. O que a gente tem aqui também de condições de risco, de prazo e de retorno dessa carteira? Eu vou abrir aqui para a gente discutir um pouco melhor. Que o risco é um risco moderado, né? Por que eu não falo que é risco baixo? Porque risco baixo seria, por exemplo, o Tesouro Direto, que é o risco do governo, um risco baixíssimo, o menor do mercado. Não é o caso aqui, você está tomando risco do Banco Master falir, do Banco BMG falir e assim por diante. Então são riscos aqui moderados. Não são os piores como um investimento em renda variável ou fundo imobiliário, que também é renda variável, mas sim é um risco moderado. O prazo, quando a gente fala aqui em termos de liquidez, que tempo que você consegue resgatar seu dinheiro, aqui são prazos de médios a longo. A gente vai achar um CDB do Banco Master ali na XP, por exemplo, na sua corretora, para esse nível aqui de retorno, num prazo de vencimento na casa de 2, 3, 4 anos. Então, muito cuidado aqui, a grande ressalva que a gente comentou é que o prazo para a nossa carteira aqui é de médio a longo prazo. Então não adianta a gente querer investir nessa carteira e daqui um ano querer resgatar. Não faz sentido. Você pode ter alguma perda na hora de tentar sair antes do vencimento para esses CDBs e provavelmente a taxa que você comprou não vai ser a prometida, porque você precisou sair antes. Então tenha muito cuidado aqui que para essa carteira de R$10.000, como a gente está querendo mais retorno, a gente precisa segurar mais dinheiro investido nesses papéis.
Qual que é a vantagem de segurar pelo menos 2 anos? É que você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda. Depois de 2 anos investido no CDB, você vai pagar 15% de imposto de renda, versus ali se você segurasse até 6 meses depois de você investiu, de 22,5%. Então você reduz sua alíquota de imposto, embora tenha que carregar um pouco mais, mas você paga menos imposto. O indexador de retorno para todos esses papéis aqui, ó, existe aqui opções de CDB do Banco Master muito interessantes na plataforma da XP, por exemplo. Você pode entrar ali toda manhã das 9h30 às 11 horas e tentar pegar um mercado secundário, ali que você vai encontrar taxas muito interessantes. Eu já entrei aqui e fui mapeando um CDB do Banco Master prometendo pagar aqui uma remuneração pré-fixada de 14% ao ano. Isso aqui é muito interessante. Só para você ter uma ideia, hoje o CDI é de 10,75%. Então você estaria remunerando muito acima do CDI. E mesmo sendo uma posição pré-fixada que talvez ali o CDI vá subir, o patamar de 14,5% que a gente vê ali na plataforma, ele ainda é muito alto. Então mesmo sendo uma posição pré-fixada, vale a pena tomar esse risco desse papel, mesmo considerando uma provável subida de Selic, que na minha opinião não deve subir tanto para um patamar, por exemplo, de 14%. Então você estaria ainda seguro em relação à marcação ao mercado. O CDB do Banco BMG, a gente vê também níveis que eu identifiquei na casa de IPCA mais 8%, que também é muito forte. Só para você ter uma ideia, o Tesouro Direto está pagando na casa de IPCA mais 6,5%. Então é uma remuneração aqui desse CDB muito melhor do que o Tesouro Direto, claro que com um pouco mais risco, mas também com mais retorno. O CDB do Banco Pine do PicPay, eu também identifiquei remunerações em patamares de 125% do CDI, que é um patamar também muito interessante. Então, quando a gente combina todos esses tipos de remunerações, níveis de remuneração, a gente tem uma remuneração à carteira muito interessante. E aí, o que está achando da carteira? Ela faz sentido para você? Antes da gente calcular o retorno dela, eu peço que se inscreva no canal, nos ajude e nos dê essa força para a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Agora vamos com o que interessa. Eu vou simular para vocês qual que é o retorno esperado dessa carteira para a gente ter ideia quanto que ela rende. Hoje o CDI está em 10,75%. Só que o Banco Central espera e o mercado espera que ela vá subindo aos pouquinhos nos próximos reuniões aí do Copom. Então eu coloquei aqui um patamar médio de 11% pelos próximos anos que a gente tem ali dessa carteira de investimento. Vou lembrar que o CDI médio no Brasil é na casa de 10,5%. Então aqui está dentro da média, não vou colocar nem muito acima nem muito abaixo, mas coerente aí com uma carteira e com prazo das carteiras de pelo menos 2 anos para a gente pagar menos imposto de renda. O IPCA, a gente precisa também dessa premissa para a gente calcular ali os papéis de IPCA mais alguma coisa, né? Então eu coloquei aqui em 5%, que é mais ou menos a média do Brasil. Na média dos últimos 20 anos, o IPCA no Brasil é na casa de 5,5%. Então tá bem aqui em linha com essa média histórica. Quando eu combino essas premissas que a gente conversou aqui de CDI e IPCA, a gente vai ter um retorno pré-fixado de 14% para o Banco Master, a gente vai ter IPCA mais 8% para o CDB do Banco BMG, CDI 125% do CDI do CDB Pine e por aí vai. Então eu vou combinando, né? IPCA mais 8% é o 5 mais 8% e o CDI é 125% do CDI de 11% que a gente está considerando aqui. Eu tenho essas remunerações brutas e nominais que eu tenho aqui da nossa carteira, e aí eu vou combinar, né? Eu vou tirar a média para saber o que é o retorno médio dessa carteira. Por quê? Porque eu estou falando de 1/4 de posição para cada papel aqui. Então vai ser essa remuneração vezes 1/4, essa remuneração vezes 1/4 e por aí vai. Quando eu tenho aqui minha remuneração total da carteira, vai ser 13,63% de remuneração bruta. E quanto equivale esse 13,63% em relação ao CDI? Obviamente a gente vai pegar esse 13,63 e vamos comparar com o CDI que a gente está considerando a nossa simulação aqui. Então eu vou pegar 13,63 dividido por 11%, vai dar uma carteira com um potencial de retorno de 124% do CDI. E aí, o que você acha de uma carteira equilibrada, com bons CDBs, em bons retornos, pagando 124% do CDI? Quanto foi o rendimento da sua carteira em 23? Ela ficou abaixo ou perto do CDI? Ela bateu esses 124% do CDI? Será que ela estava tão bem diversificada quanto a nossa carteira aqui em 4 papéis? Ou você tem ali só um papelzinho, que é o que mais se paga retorno, extremamente concentrado? Ah, Lucas, mas eu achei esse 124% baixo. Será que não dá para melhorar? Como ela se compara aos outros indicadores? Eu ainda não me convenci. Tá bom, meu amigo, minha amiga investidora, agora eu vou passar por uma simulação de um site que eu gosto para a gente simular um pouquinho esse retorno passado em relação a outros indicadores do mercado.
Eu vou entrar no site chamado Mais Retorno e aqui a gente vai simular essa minha carteira ao longo do tempo para ver como ela se compara com outros indicadores, por exemplo, CDI, IPCA, poupança, fundos imobiliários, renda variável. Vamos olhar. Eu vou dar aqui o meu login e aqui eu vou dar aqui uma simulação para a gente simular a nossa carteira. Eu vou criar uma simulação e aqui eu vou simular exatamente a nossa carteira que a gente tem. A gente vai adicionar um CDB pagando pré-fixado de 14%, que é o CDB do Banco Master. Vou adicionar o meu CDB do BMG pagando IPCA mais 8%. Vou adicionar o meu CDB do Banco Pai e do PicPay pagando 125% do CDI. Vou jogar 125 e um outro CDB que é o mesmo nível de remuneração pagando os mesmos 125% do CDI. Então veja bem, eu vou colocar aqui 2.500 para cada um, que é a nossa simulação de R$10.000, 4 títulos, exatamente como a nossa carteira sugerir. Eu vou dar um simular, vou colocar aqui o nome, carteira 10.000. E vou dar um simular. E vou lá, a gente tem a nossa carteira simuladinha aqui, bonitinha aqui. Vamos ver. A gente tem aqui 4 títulos, são 4 CDBs, tem uma diversificação bacana, um quarto cada uma, e tudo em renda fixa. O que a gente tem aqui, essa é a curva da nossa carteira de R$10.000 em CDBs de risco aqui moderado. A gente vê aqui essa curva ao longo do tempo. Agora vamos comparar com outros indicadores importantes do mercado. Vamos ver. Primeira coisa, será que essa carteira dá acima do CDI? Obviamente, ela deve dar, porque a nossa simulação ali foi de 124% do CDI. Então vamos adicionar aqui o CDI, vamos ver como é que ela teria se comportado ao longo do tempo. Olha que interessante, ao longo desses mais de 20 anos, a nossa carteira, se você investisse e carregasse tanto tempo, você teria aqui uma remuneração dessa magnitude aqui, 12.800% versus 8.280 do CDI. O que isso daqui é mais ou menos? Se eu fizer a continha, tem aqui 154% do CDI nesse longo prazo. Veja só que aqui é uma remuneração extremamente importante, extremamente valiosa, porque você tem componente em CDI, que é esse cara aqui, componente em pré-fixado, que é esse cara aqui, e componente em inflação. Você se protege contra a inflação. Então, no longo prazo, é uma remuneração extremamente importante. Vamos diminuir um pouquinho esse histórico, porque eu não quero pegar aqui momentos aqui muito ali antigos que não representam muito da nossa realidade aqui em termos de moeda, câmbio, etc. Então, eu vou colocar nos últimos 20 anos, que eu acho um pouquinho mais adequado, 20 vezes 12, 240 meses. A gente tem aqui essa remuneração. Nesse período aqui, por exemplo, a gente tem 1.187 na nossa carteira versus 635 do CDI. Vamos ver quanto que isso significa. Eu vou pegar aqui, 1.187 com 635 mais 1.187 dividido por 635 é uma carteira de 187% do CDI. Olha que loucura! Agora, vamos comparar com outros indicadores para a gente ter aqui uma noção maior também da resiliência de retorno dessa carteira. Vou colocar o Ibovespa, vou colocar o IPCA e vou colocar a poupança. O que a gente tem aqui, meus amigos e minhas amigas investidoras? Aqui nos últimos 20 anos, a gente tem a nossa carteira. Eu vou fazer o seguinte, 20 anos, a nossa carteira. Quanto que ela rendeu? 1.181. Eu venho aqui, 1.181. Quanto que foi o CDI? 629. Então, CDI, 629. Quanto que foi o Ibovespa, né? O índice das maiores empresas na nossa bolsa de valores, ou seja, a renda variável. 459 arredondando. Vou colocar lá. E por fim, eu vou colocar o IPCA, né, com o indicador de inflação, aquele que corrói o seu poder de compra, no valor de 196% ao longo desses últimos 20 anos. IPCA, 197. Então aqui a gente vai ter essas remunerações, né, ao longo dos últimos anos e quanto significa que a nossa carteira rendeu em relação a todos esses indicadores aqui, A gente vai ter que em relação ao CDI, a nossa carteira rendeu 188% do CDI, é isso mesmo, acreditem, uma remuneração extremamente alta, quase que o dobro do CDI. Ah, Lucas, mas por que deu tudo isso? Porque a componente, por exemplo, do IPCA de pré-fixado num CDI baixo, ela eleva o seu retorno em relação ao CDI de uma forma muito alta. Vamos lembrar que alguns anos atrás o CDI era muito baixo. E você tinha ali uma componente pré-fixada, 14% ao ano, e um IPCA mais 8%, que num CDI baixo eleva ali o percentual em relação ao CDI de maneira muito agressiva nesse período. Em relação à bolsa, a gente vai ter uma remuneração que rendeu, olha só que absurdo, quase rendeu 2,6 vezes mais do que a Bolsa de Valores. Então, se você investisse em todas as principais ações da Bolsa de Valores do Brasil versus a nossa carteirinha com 4 títulos, tranquilinha, resumida, renda fixa, você teria ganho 2,6 vezes mais do que a Bolsa de Valores. E em relação à inflação, de forma a proteger o seu poder de compra,
você rendeu aqui a minha carteira em 6 vezes mais do que a poupança. E aí, o que você achou da carteira? Ela faz sentido para você? Me diz aí, quanto que foi a remuneração da sua carteira em 2023? Se ela ficou perto ou abaixo do CDI, tem alguma coisa errada. Acesse nosso site e entre em contato com a gente para a gente marcar a nossa primeira sessão da consultoria financeira gratuita com Irmãos Investidores. A gente vai tentar melhorar e otimizar essa sua carteira para minimamente render uma remuneração acima do CDI. Agora fiquei me perguntando como eu montaria uma carteira de 100 mil reais com risco controlado como essa, só que com o melhor retorno possível. Vamos montar isso juntos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.